Moradores viveram momentos de terror durante quase 9 horas na zona norte do Rio. No quarto da minha filha, tudo ensanguentado. E minha filha dentro de casa. Se ela não vai dormir mais no quarto dela nunca. Omar Pereira da Silva foi morto dentro do quarto de uma criança em maio de 2021, em uma chacina no Jacarezinho. Naquele dia, a favela, que fica a 15 minutos do Maracanã, acordou ao som de tiros e com rastros de sangue. Os policiais dizem que Omar atirou contra eles. Mas a versão da polícia foi montada em cima de depoimentos falsos, fraudes processuais e até uma arma plantada. Uma investigação paralela, feita pelo Ministério Público, indica que Omar estava desarmado. Foi uma execução. Essa é a história nunca contada sobre a maior chacina policial do Rio de Janeiro. Foi nessa casa de uma família de ambulantes que o policial Douglas Siqueira, acompanhado pelo seu colega Anderson Pereira, matou Omar com um tiro de fuzil a queima-roupa. Esse vídeo é uma reconstrução em 3D a partir das informações obtidas na investigação. Aqui vemos como a polícia executou Omar. Ele foi morto enquanto tentava se esconder nessa casa, desarmado e depois de tomar um tiro de fuzil que o fez perder metade do pé. O modelo em 3D foi desenvolvido a partir das perícias do local do crime, laudos de necropsia, armas apreendidas e depoimentos da investigação que levou os 2 policiais ao banco dos réus. As evidências revelam que a versão combinada entre os policiais é uma farsa, do início ao fim. Eles poderiam ter prendido Omar, escolheram matar e fraudar a cena do crime. É uma casa pequena, de 3 quartos e pouco mais de 40 metros quadrados. Os policiais Douglas e Anderson eram 2 dos 200 policiais civis na Operação Exceptis. Douglas disse que entrou a pé no Jacarezinho com sua equipe da CORE, a força de elite da Polícia Civil. Na versão dos policiais, eles trocaram tiros com 4 traficantes, entre eles Omar, que foi baleado no pé. O rastro de sangue levou os policiais para essa casa. Eu comecei a ver sangue e vi uma poça de sangue assim na entrada de uma casa. A porta estava aberta, né? A gente entrou, eu estava na frente e veio uma moradora, uma senhora, né? Perfeitamente. E aí você se recorda se você abordou ela pedindo alguma Abordei, eu informação? perguntei, entrou alguém baleado? Ela falou assim, pô, tem um rapaz que tá lá dentro, mas eu tô com minha família e tô com criança. Eu falei assim, pô, então tira todo mundo da tua família para não ter refém, para evitar danos colaterais. Os policiais contaram que só entraram na casa depois de a família sair, mas Douglas parece confuso sobre essa sequência dos fatos. Então o que acontece? Eu não me lembro, eu entrei na frente, aí eu não lembro desse quarto de casal. Tá. Eu sei que eu passei do quarto de solteiro e ele pegou a cozinha. Quando eu entrei, quando eu botei meu fuzil ali, eu já caiu uma granada no chão e ele já viu um rapaz já empunhando a arma. Eu fiquei naquela porta ali na entrada do quarto. O meu fuzil, se você dar uma olhada depois, ele tem mais ou menos 1 metro. Pois é. Então, e você já bota o fuzil aqui na frente, então ele já fica com 1 metro e pouco. O policial Douglas dá 2 versões diferentes para falar sobre a granada. Primeiro, ele diz que quando viu a granada, ela estava caindo. Dá movimento. Faz movimento? Eu não sei se tinha caído da mão dele ou se ele jogou. 1 minuto e meio depois, ele dá certeza. Não, ele jogou a granada. Ele jogou a granada. O policial Douglas disse que Omar empunhava uma pistola após ter jogado uma granada nos policiais, sem tirar o pino. Agora pense comigo, como ele estaria em posição de combate depois de tomar um tiro e perder um pedaço do pé? Por que ele jogaria uma granada sem tirar o pino? Por que ele lançaria uma granada em um espaço tão pequeno, com risco de ser o primeiro a morrer? São muitos pontos sem resposta. Para se ter uma ideia, a distância entre o corpo de Omar e o local onde a granada foi achada era de menos de 1 metro. O quarto da criança tinha menos de 6 metros quadrados. Pelo que mostram as evidências e documentos que a equipe de investigadores, pesquisadores forenses e o Intercept analisaram, Douglas é o primeiro a entrar na casa. A gente não tem como falar não, entrou baleado no dedão do pé, mas ele não estava armado. Aí foi quando eles invadiram a casa atrás dele e só mandaram sair. Quando eu fui sair com a minha filha, eu ainda estava na sala e eles executaram o rapaz dentro do quarto da minha filha. Segundo o laudo de necropsia, o tiro entrou à esquerda do tórax de Omar e saiu pelo outro lado, atravessando pulmão, diafragma, fígado e intestinos.
Omar tinha 1,70 de altura e se ele estivesse em pé, como disseram os policiais, o único tiro disparado por Douglas teria atravessado seu corpo e atingido a parede do quarto, o que não aconteceu. Não há marcas de tiro nas paredes compatíveis com a altura de Omar. É curioso que a perícia de local, feita pela mesma Polícia Civil, tenha ignorado a única mancha de sangue correspondente ao impacto do tiro no armário do quarto. A pouco menos de 55 centímetros de altura do chão, a mancha de sangue no armário revela que Omar só podia estar encolhido, sentado ou ajoelhado, posições que apontam que ele estava rendido ou tentando se proteger. A grande mancha de sangue indica que Omar sangrou por muito tempo até ser levado ao hospital. As outras manchas de sangue indicam que Omar foi arrastado pelos policiais, alterando a cena do crime antes da perícia chegar. Além disso, um relatório do Ministério Público identificou a presença do que é chamado de zona de tatuagem. Essas manchas pretas ao redor do buraco da entrada do tiro disparado por Douglas, que indicam proximidade. Em outras palavras, Omar foi morto a queima-roupa. O MP descobriu que tanto a zona de tatuagem quanto o tiro no pé de Omar foram informações omitidas no laudo de necropsia do Instituto Médico Legal, também uma instituição da Polícia Civil. Além da distância do tiro, são muitas as inconsistências na versão dos policiais Douglas e Anderson. Eles disseram que a granada lançada por Omar era um modelo FMK2, mas na foto da perícia o modelo é outro. Essa divergência e a coincidência de os dois policiais terem relatado um modelo diferente pode indicar que a granada foi plantada. Além disso, a desculpa dos policiais para desfazerem a cena do crime foi a prestação de socorro. Eles disseram que Omar estava vivo, embora ele provavelmente tenha chegado morto ao hospital. Um vizinho fotografou e filmou o momento em que Omar é carregado. Uma análise pericial a partir das sombras da foto e no vídeo revela que essas imagens foram feitas entre 11h18 e meio-dia e 21, entre 2 e 3 horas após Omar ter sido baleado, segundo o depoimento das testemunhas e dos policiais. Se eles queriam mesmo socorrê-lo, por que o socorro demorou tanto? Segundo o promotor do Ministério Público Estadual, André Luiz Cardoso, que conduziu uma investigação paralela à da Divisão de Homicídios, as fraudes cometidas pelos policiais foram remoção de cadáver antes da chegada da perícia, apresentação falsa de uma pistola Glock .40 e de um carregador e a suspeita de terem plantado uma granada no local. A Defensoria Pública acredita que as principais provas para condenar os réus são a perícia de local, que indica a ausência de confronto, as testemunhas afirmando que Omar estava desarmado, o fato dele estar não apenas ferido, mas com o pé dilacerado por um tiro, sem condições de confronto, a marca de sangue numa altura muito baixa, indicando que Omar estava possivelmente rendido ou tentando se proteger, e a mancha que mostra que Omar foi arrastado, indicando alteração da cena. Na região metropolitana do Rio, há em média 4 chacinas por mês, 3 delas decorrentes de ação ou operação policial. Das 5 maiores chacinas policiais da história do Rio, 3 foram durante o governo de Cláudio Castro. Só em 2022, a Polícia do Rio matou 1.327 pessoas, quase 4 mortes por dia. Isso é mais que as 1.176 pessoas mortas pela polícia nos Estados Unidos em 2022. E esse foi um ano recorde por lá. No Rio de Janeiro, pouco mais de 15% dos homicídios são resolvidos. Quando o assassino é policial, apenas 8,7% respondem a processo. O assassino de Omar, Douglas Siqueira, e seu colega Anderson são os primeiros réus da maior chacina da história de um estado marcado por muitas chacinas. Mas Omar provavelmente não será o último. O julgamento dos policiais aconteceria no dia 23 de agosto. Mas foi adiado. Não há nova data marcada. Esse adiamento acontece diante da repercussão da morte de 2 crianças em meio a operações policiais num intervalo de 1 semana. A repercussão foi tamanha que até Lula, o presidente da República, se manifestou. Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, só falou sobre as mortes muitos dias depois, após constrangimento.